Goiás tem registrado uma quantidade alarmante de atos infracionais graves cometidos por adolescentes. Por causa disso, volta à tona o debate sobre a redução da maioridade penal. Com que idade o indivíduo está apto a responder criminalmente? Reduzir a maioridade penal resolve ou agrava o problema da segurança pública? Quem nos ajuda nessas reflexões é a professora Maximiliana Moraes, que é bacharel em Direito e mestre em Ciências Penais. Olá, professora, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco aqui no programa Na Forma da Lei. Prazer é todo meu, uma honra. Professora, vamos falar sobre maioridade penal. Mas antes é preciso entender o direito penal. No nosso ordenamento jurídico, o que é preciso para que uma conduta seja considerada crime? A gente tem a impressão que todas as pessoas da sociedade sabem exatamente o que é crime, porque esta é uma realidade que permeia a nossa vida, que nos assusta, que nos angustia. Então todas as pessoas têm essa compreensão. Entretanto, tecnicamente, para o direito, a percepção do que é crime tem uma importância fundamental, porque é a conduta tida por criminosa que autoriza o Estado a lançar a mão dos seus atos mais contundentes em face do cidadão, que no caso do Brasil seria retirar-lhe a sua liberdade, mas se você pensar no direito penal como uma ciência do direito em todas as nações, dependendo das nações, essa prática de um crime autoriza o Estado a tirar a vida, a praticar inflições físicas, enfim. É muito importante, portanto, tecnicamente, que nós tenhamos uma compreensão não emocional nem moral do que é o crime, e sim técnica em face do direito penal. Desse ponto de vista, o crime necessariamente tem que ser um fato típico e ilícito e praticado por uma pessoa culpável, ou seja, uma pessoa que tem capacidade de ser responsabilizada por seus atos criminais. Esse não é o caso do menor de 18 anos, conforme a nossa legislação atual. Então, é por isso que o adolescente não pode ir para a cadeia quando comete na verdade, nem se chama crime, né? A gente fala que ele pode cometer um ato infracional, mas o que a própria legislação, o Estatuto da Criança e o Adolescente prevê que ele pratique atos análogos ou assemelhados a crimes, ou seja, são fatos típicos e ilícitos. Entretanto, ele não pode ser penalizado em face da sua não culpabilidade. Então, o que faz a inimputabilidade penal é eximir esse jovem infrator da culpabilidade e, em face disso, isentá-lo de pena. O que não significa que ele não recebe uma resposta do Estado brasileiro. Qual seria essa resposta com base no ECA? A resposta é a aplicação de medidas socioeducativas, que não deixam de ser sanções, mas sanções que foram pensadas pelo Estado brasileiro dentro de toda uma política voltada para o jovem, para o reconhecimento de que esse jovem é um sujeito especial de direitos e deveres, é um sujeito ainda em formação, e que por isso ele merece receber do Estado uma proteção integral. Então a gente adota na legislação brasileira, infelizmente apenas na letra da lei, uma doutrina de proteção integral do jovem. Quando então o adolescente comete um ato infracional, ele não vai para a cadeia, ele vai para locais específicos onde também outros adolescentes infratores estão. Lá ele tem, segundo essa política, tanto na letra da lei quanto na prática, ele tem que tipo de auxílio, que tipo de ação do Estado? O ECA prevê que que o Estado deva atender a esse jovem infrator de uma maneira diferenciada, Então, existem unidades que deverão receber quando a medida socioeducativa for a internação, esse jovem é encaminhado para esses estabelecimentos especiais. Mas há outras medidas diferentes da internação que devem ser adotadas e que são muito adotadas porque
diferentemente da expectativa da maior parte da população, a maior parte dos crimes que são cometidos, ou dos atos infracionais que são cometidos por jovens infratores, não são ações violentas, não são ações que implicam necessariamente na internação. Então, várias outras medidas podem ser adotadas, como a aplicação, por exemplo, de um trabalho na comunitário ou uma vigilância assistida. Então, existem alternativas e tem todo um sistema que tem como objetivo atender essa política, né? Em face disso, é lógico que esse sistema é muito falho, e em face disso é que a gente pondera, né, quando se discute aí essas propostas de emenda constitucional para se alterar a maioridade penal, para se reduzir, né, para 16 anos, e a gente fica assim frustrado com essa situação, porque a gente percebe que uma implementação satisfatória do que nós temos na nossa legislação seria muito mais eficaz do que essas medidas mais populistas, né, mais midiáticas, que estão voltadas e, infelizmente, vira e mexe, elas voltam a supitar aí na mídia, no sentido de se reduzir a idade penal. Na opinião da senhora, por que volta e meia, como a senhora mesma mencionou, esse debate vem à tona novamente? Vamos reduzir a maioridade penal. Eu acho que vários fatores influenciam nisso. E alguns fatores são meros mitos que a sociedade deveria enfrentar. Um deles é a sensação de insegurança que, infelizmente, toda a sociedade brasileira vive hoje de uma forma muito intensa. Não resta dúvida que nós estamos hoje vivendo uma situação de extrema violência. A segurança pública está falha demais e isso cria uma sensação de vulnerabilidade para todas as pessoas, né? Em face disso, viceja na sociedade soluções populistas, soluções que de fato não vão resolver o problema, porque lhes faltam visão histórica do problema, né? Visão histórica das soluções. Então, um mito que existe, o mito de que o jovem infrator é violento. Na verdade, as infrações, os atos infracionais praticados por jovens, na sua grande maioria, não são praticados com violência. Pelo contrário, os jovens e as crianças brasileiras, eles são muito mais vítimas de violência, né, do que autores de violência. Mesmo os atos infracionais praticados por esses jovens, na sua grande maioria, são atos voltados para patrimônio e não voltados para latrocínio ou homicídios. Existe uma parcela, mas ela não é significativa. Entendeu? Jovens também bastante vitimizados pela pobreza. Com certeza. O direito penal como um todo, ele tem uma clientela já pré-determinada. Essa clientela, infelizmente, é a sociedade socialmente vulnerável, não resta dúvida. E em relação à vulnerabilidade de crianças e adolescentes, eu acho que a responsabilidade do Estado é ainda mais evidente, porque a gente pretende punir ainda mais ou antecipar a punição desses jovens que não recebem por parte do Estado aquilo que a própria legislação se compromete a garantir, que é essa proteção integral, né? Professora, a gente vai precisar fazer uma pequena pausa, mas é pequena mesmo. Você não saia daí que daqui a pouco, na Forma da Lei, está de volta falando sobre maioridade penal. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses.
Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com o programa Na Forma da Lei, que hoje recebe a professora Maximiliana Moraes, professora de Direito Penal. Professora, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre o princípio da proteção integral. Quem discute direitos humanos e é contrário a esse posicionamento, muitas vezes fala que os direitos humanos estão sempre do lado dos bandidos, no caso dos menores infratores. Esse princípio da proteção integral, ele refere-se apenas ao menor infrator ou quer dizer também proteção à sociedade? Com certeza. Uma sociedade que cuida das suas crianças, que representa o futuro, né, da própria nação, de toda a estrutura social, está cuidando dela própria, da sua preservação, do seu crescimento, da sua sofisticação civilizatória, né? Desconhecer isso representa retrocesso civilizatório, é andar para trás. E, infelizmente, a gente verifica muito isso no nosso país. Análises que buscam soluções tão imediatas e tão imediatistas e que, na realidade, elas vão reverberar não em soluções e sim em retrocessos. E um deles, com certeza, é esse argumento falacioso, né, de que direitos humanos só importa para a proteção da delinquência. De jeito nenhum. Uma sociedade que respeita os direitos humanos é uma sociedade que oferece para a sua população aquilo que foi pactuado, ou seja, serviços básicos que garanta a essa população o desenvolvimento de toda a sua potencialidade, né? Enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto célula familiar, e tudo isso constrói uma cultura de apoio, uma cultura de colaboração, né, que a sociedade precisa ter. O tecido social precisa ter essa sensação de que estamos caminhando em direção a um interesse, a um futuro que seja positivo para todas as pessoas. E pensar nisso só como uma retórica, sem considerar quem vai vivenciar isso, é ridículo. Quem é que vai vivenciar isso? São as nossas crianças, são os nossos jovens, né? Então, na verdade, com certeza, a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente nada mais é do que compromisso com o futuro da sociedade brasileira, né? Com a integralidade desse tecido social. O que a gente está sentindo hoje é, infelizmente, uma sensação de que isso está se desfazendo,
né? Hoje em dia as pessoas são vitimadas, têm medo de ter acesso à sua liberdade na sociedade. Por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos mais confiando no próximo, né? E com certeza, isso não resta dúvida que a proteção da criança implica na proteção da própria sociedade. Há diferenças, por exemplo, no índice de reincidência do sistema prisional voltado, né, para os adultos e das medidas socioeducativas voltadas para os adolescentes infratores? Olha, infelizmente, esse sistema de proteção para a criança e o adolescente, né, especialmente o jovem infrator, ele é muito falho na prática. Ele é belo na lei, mas ele é muito falho. E ele é muito parecido com o próprio sistema prisional. É uma ilusão, é um outro mito, aquela falácia, né, de que o jovem infrator é impune, ele não recebe a punição necessária pelos atos praticados. Porque, na verdade, a nossa legislação prevê uma punição, sim, para o jovem infrator, né, que é a medida socioeducativa. Ela não deveria ser aplicada como é. Na verdade, são prisões, é privação de liberdade. Esses jovens recebem a visita de família uma vez por semana, como qualquer preso. A família passa por constrangimentos da mesma forma que passa a família quando vai visitar um preso no sistema prisional comum. Então, não é muito diferente. Portanto, isso obviamente repercute nos índices de reincidência. Até porque o sistema, ele não cumpre aquilo que ele promete, que é a ressocialização. Absolutamente não cumpre. Passando a maioridade penal, exclui-se então essa diferenciação. E o adolescente infrator de 16 anos, ele que roubou, como a senhora mesmo disse antes, são muito patrimoniais esses crimes, sem violência, em boa parte das vezes, ele vai parar na cadeia. Que tipo de efeitos isso traria para a segurança pública e para o sistema prisional como Olha, todo? O sistema reconhece desde sempre a vulnerabilidade do jovem, ou seja, são sujeitos de direito, mas que ainda estão em formação. Se estão ainda em formação, eles ainda são vulneráveis. Você colocar essas pessoas na companhia de presos comuns significa o quê? Que eles, obviamente, serão, em primeiro lugar, vitimizados ainda mais. Segundo lugar, eles serão cooptados pela criminalidade organizadíssima que existe hoje, né? Nós temos 2 grandes grupos que vão se fartar com essa mão de obra nova chegando ali, né, nas prisões. O sistema prisional gerou no seu seio, né? O PCC e o Comando Vermelho são grupos que nasceram dentro do sistema, né? E lógico que eles vão captar essas pessoas se elas entrassem no sistema junto. Quer dizer, é uma coisa, tanto que as propostas hoje que estão sendo formuladas no sentido de se alterar a maioridade penal, já levam em consideração a necessidade de manter esses jovens em unidades prisionais separadas das demais. O que significa, então, termos que investir em criação dessas novas unidades. Sim. Ou seja, mais investimentos na punição e menos investimento na prevenção. Né? Está no Congresso, né, uma PEC que trata dessa redução da maioridade penal. Em que pé está essa discussão e qual a sua opinião sobre ela? Então, a última PEC que está sendo discutida é a 33 de 2012, cujo autor é um amigo íntimo da minha família, é um grande amigo do meu pai, o senador Aloysio Nunes, de São José do Rio Preto. E eu tenho muito carinho por ele, eu conheço pessoalmente, sei que ele é uma pessoa muito comprometida com uma boa política no país. Entretanto, eu discordo totalmente da proposta que ele formulou. A proposta dele, diferentemente das demais, não é apenas a redução da idade penal. Propõe a instauração de incidente de relativização da inimputabilidade. Ou seja, quando um jovem infrator entre 16 e 18 anos de idade praticasse determinados crimes, não todos, quais crimes? Reincidência em roubo qualificado, homicídio doloso, estupro e outros crimes assemelhados a crimes hediondos. Se um jovem nessa condição, entre 16 e 18, praticassem atos infracionais similares a esses descritos no Código Penal,
esses jovens deveriam então ser sujeitos a uma verificação técnica, né, suscitada pelo Ministério Público e em sede de vara especializada da criança e juventude, a fim de verificar se esse jovem tem ou não teria ou não teria a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. Entretanto, na realidade só retórica, porque com certeza eles têm essa capacidade. O que impede o jovem de ser punido como um adulto não é esse discernimento. Discernimento ele tem. São outros fatores que são considerados e que foram considerados pelo legislador brasileiro nos idos anos 80, quando criou uma legislação de proteção. A gente vai precisar ir para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com essa discussão aqui no Na Forma da Lei. Não saia daí. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos de qualquer lugar, a qualquer hora. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível 24 horas. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. De volta com o programa Na Forma da Lei, agora para o nosso último bloco, estamos recebendo a professora Maximiliana Moraes, professora de Direito Penal. Professora, a defesa de muitos quanto à redução da maioridade penal no Brasil se pauta em exemplos vindos de fora, né? Países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, têm penas severas para crianças e adolescentes. Qual é esse panorama do passado e no presente? Isso é outro mito. Porque outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa que foi realizada pela Unicef e a conclusão da pesquisa foi feita uma análise em 54 países e 78% desses países têm uma legislação que protege o jovem infrator, ou seja, a maioridade penal é a partir dos 18 anos ou acima, né? E existe, obviamente, algumas exceções, alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra, que adotam um critério diferente do nosso, que é o biológico, adotam um critério psicológico, que é a verificação da capacidade no caso concreto. Entretanto, é uma exceção e dentro de um contexto completamente diferente do nosso contexto, né? Então, de qualquer forma, a orientação da ONU, dos organismos internacionais de direitos humanos, né? Todas essas orientações são no sentido de que os sujeitos menores de 18 anos precisam sim de receberem garantias diferenciadas e uma delas é a proteção contra a criminalização de seus atos e o tratamento diferenciado como forma de punição, né? Países que no passado não tinham e ainda hoje não têm esse tratamento diferenciado em relação ao adolescente infrator, eles estão revendo isso a partir desses enunciados da ONU que a senhora mencionou?
Eu acho que a tendência é essa, quer dizer, quando o país adere a essas convenções, como o Brasil aderiu a partir dos anos, no começo dos anos 90, o Brasil aderiu a essa orientação desses organismos internacionais. Vários outros países têm feito isso, né? E existem aqueles outros países que não, que optam por uma postura diferente, né? Mas, na verdade, eu acho que a tendência internacional seja a desse reconhecimento, sim. Porque existem formas eficazes dentro de uma situação social mais saudável, existem formas mais eficazes de se punir o ato infracional que não punir como um crime qualquer, sem oferecer a garantia da ressocialização e do tratamento especial a essas pessoas em formação. Professora, se a redução da maioridade penal não se apresenta como um caminho efetivo, de que outras maneiras o Brasil precisa lidar com o problema, na sua opinião, na opinião dos especialistas que a acompanham? Fran, nenhuma solução social ela é imediata. Todas as soluções, elas são históricas, elas são complexas, elas são difíceis de serem implementadas. E somente uma nação com pensadores capazes de vislumbrar um futuro e criar políticas públicas direcionadas para esse futuro é que serão capazes de causar essa transformação, né? De levar a cabo essa transformação no sentido da gente conquistar uma sociedade mais justa, com mais segurança pública, com mais cidadania, né? E isso, infelizmente, é um processo histórico. Qualquer solução midiática não vai levar a nada, entendeu? Mas vai, em contrapartida, ser dispendiosa, né, para uma economia como a nossa, vai ser frustrante e, nesse caso específico da criminalidade, vai ser um agente criminológico. Você reduzir a idade penal, com certeza, vai aumentar a criminalidade ao invés de reduzi-la. O único caminho, na minha opinião, é através da educação, é através de políticas públicas que fortaleçam a estrutura familiar, que fortaleçam o desenvolvimento de valores saudáveis na sociedade. Nós precisamos começar a convencer os nossos jovens de que é bom ser solidário, de que é bom ser generoso, de que é bom respeitar o outro. E, infelizmente, não sei se você já teve a oportunidade de comparar o comportamento social do brasileiro e de outras nações. A gente percebe que nós respeitamos muito pouco o próximo, né? Em todos os sentidos. Não se dá lugar na fila, não se para quando um pedestre pretende atravessar a rua. Sequer se enxerga o outro, Não né? se enxerga o outro. Isso não é tão criminológico? Se eu não enxergo o outro, por que não ser violento com o outro e adquirir o que eu quero, como se um bicho fosse? Está faltando civilidade. Nós conversamos com a professora Maximiliana Moraes, professora de Direito Penal, que trouxe, além de todo o seu conhecimento na área do direito penal, trouxe também reflexões muito inspiradoras para entender que a paz, ela não é uma questão só de violência, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente tem que discutir a paz no seio da família, com educação. Obrigada, professora. E ela é sempre uma conquista. Verdade. Obrigada, professora. Um espaço para suas considerações finais. Eu é que finais. agradeço demais a oportunidade. Obrigada. Na Forma da Lei fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia nos canais que aparecem aqui na sua tela, também pela internet e nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Obrigada pela audiência e até o próximo Na Forma da Lei. TV Assembleia. Informação com credibilidade.